A morte antes da queda. A vida só passou a ter um fim depois daquela escolha errada no Éden? Essa pergunta parece ter uma resposta óbvia. Contudo, ela é um pouco mais complexa se pensarmos que não existe unanimidade para a definição de morte. Além disso, aparentemente a Bíblia não considera a vegetação como sendo formada por seres vivos. Portanto, ela não morre, mas simplesmente desaparece. Meu objetivo nesse vídeo não é definir a morte, e sim investigar se a Bíblia indica que haveria morte antes da queda moral da humanidade. Pecado e morte. A Bíblia estabelece uma correlação direta entre pecado, morte natural e eterna. Adão e Eva passaram pela morte como resultado de sua rebelião contra o Criador. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Por causa da escolha deles, o pecado e a morte têm atingido toda a humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 12 e capítulo 6, versículo 23. A principal relação entre pecado e morte é a eterna separação de Deus por ocasião do juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, 14 e 15. Para os pecadores arrependidos, porém, a morte natural é irreversível, pois é um sono até o dia da ressurreição. João capítulo 11, versículo 11. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Quando o corpo dos crentes será redimido do poder da sepultura. Romanos capítulo 8, versículo 23 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53 e 56. Criação e morte. Deus, que é a própria vida, é a única e exclusiva origem de toda a existência. Ele não criou um universo com vida própria, mas um espaço que teve início e, teoricamente, poderia ter um fim. O universo não emanou de Deus. Não é uma extensão dele. É Deus que, por meio da sua presença e poder, sustenta a sua criação. Por isso, a imortalidade não é algo inerente a nenhuma criatura, senão ao próprio Criador. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Que concede esse dom a quem ele convém. Contudo, a intenção de Deus não foi criar seres que tivessem um fim, mas sim seres que fossem eternamente sustentados por ele. Consequentemente, não havia morte antes da queda moral de Adão e Eva. A vida e morte. Ao chegar a essa conclusão, eu sugeriria que antes da queda do Éden, a morte era conhecida apenas em nível conceitual e não em nível experimental. Faz sentido pensar assim, se, como sugere, a criação não foi autoexistente. Creio que Deus deve ter oferecido algum tipo de conscientização sobre a natureza das suas criaturas. Isso pode soar especulação, mas não é. O conceito da morte foi introduzido por Deus antes da queda, quando ele disse a Adão que ele poderia morrer caso comesse do fruto proibido. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Além disso, quando mentiu para Eva, a serpente, Satanás, não negou o conceito da morte, mas sim que a mulher efetivamente morreria. Essa é uma das mentiras mais radicais já pronunciadas por uma criatura na tentativa de equiparar um ser criado ao seu Criador. A verdade é que a morte é um resultado do pecado, mas a vida é o resultado da morte de Cristo por todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 5, versículo 17.